E dessa forma nós conseguimos criar um menu drop-down avançado com todos os critérios que eu tenho dentro da minha base de dados separados aqui dentro desse menu drop-down. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a criar esse menu drop-down avançado dentro das planilhas do Google, separando cada critério dentro da minha base de dados para ter um menu drop-down onde eu possa utilizar posteriormente dentro de uma função de filtro, uma função filter ou uma função query, esses critérios separados de dentro da minha base de dados. Para criarmos esse critério aqui, nós precisamos utilizar algumas funções auxiliares para aplicar posteriormente esse menu drop-down, puxando cada critério aqui da minha base de dados. Então, para eu adicionar esse menu drop-down avançado, puxando cada critério, nesse caso aqui, cada nome, então vai puxar aqui o Michael, Luxig separado, para posteriormente eu poder aplicar dentro de alguma função, uma função filter ou uma função query, que consiga pesquisar aqui dentro da minha base de dados. Eu tenho aqui alguns nomes e eu preciso separar todos esses critérios aqui dentro para posteriormente adicionar esse menu drop-down. Então vamos utilizar algumas funções. Aqui primeiro eu vou aplicar aqui na coluna C estas funções para posteriormente aplicar o menu drop-down. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é conseguir separar esses critérios que eu tenho da minha base de dados. Para isso nós vamos utilizar a função split. Eu vou colocar igual split. Caso não apareça a sua sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação. Basicamente tem dois critérios em sua sintaxe que são obrigatórios, que é o texto e o delimitador. O texto, nesse caso aqui, vai ser a célula que eu quero pegar esse texto e com o delimitador separar esses critérios. Então aqui eu vou clicar na célula onde eu tenho o critério. Posteriormente vamos transformar em uma array. Mas vamos clicar aqui na célula que eu quero, ponto e vírgula, e o delimitador. Nesse caso aqui, eu só tenho o espaço como delimitador. Então, vou colocar aspas duplas, espaço, aspas duplas. Caso eu dê um Enter aqui, veja que ele já vai separar aqui Michael, Luxig, separando esse critério que eu coloquei. Agora é só transformar em uma array para puxar toda essa minha base de dados e separar todos esses critérios aqui dentro. Então, dentro da função, eu já vou transformar aqui numa array, eu vou apagar célula 1 e vou selecionar o que eu quero aqui dentro. Nesse caso aqui é uma célula fixa, algumas células de A1 a A3, mas posso ter mais linhas e mais colunas tranquilamente aqui dentro. Aqui na frente da função split eu vou dar um espaço para aceitar a função e coloco a função arrayFormula, que basicamente vai transformar a função split em uma array, onde ele vai puxar todos os dados separados. Veja aqui que ele puxou já cada linha separada. Primeiro nome e o sobrenome aqui separando. Agora, para eu pegar todos esses dados e também evitar nomes repetidos, porque dentro do menu drop-down, ele já vai desconsiderar o que for repetido. Mas eu já quero consolidar aqui em uma coluna e tirar já esses nomes repetidos. Então, para consolidar em uma coluna, eu utilizo aqui na frente da função arrayFormula, eu vou colocar a função flatten. A função flatten precisa do intervalo ou intervalo 2, que também é opcional. Então, como obrigatório, só preciso de um intervalo, que vai ser toda essa minha função, arrayFormula e a função split. Se eu der um Enter, ele vai consolidar, a função flatten consolida toda a minha array em uma única coluna, obedecendo o critério. Então, aqui está Michael Luxig, ele pegou Michael Luxig. Posteriormente, o outro nome e o sobrenome, assim sucessivamente, dentro da minha base de dados. Mas se eu tiver aqui um nome repetido, digamos que esse sobrenome seja repetido, ele também vai puxar aqui para mim. Não interfere no menu drop-down, mas eu não quero que tenha nome repetido aqui dentro. Para evitar aqui de ter muitas linhas dentro da minha base, já vai eliminando esses nomes repetidos. Então, dentro da função aqui que eu apliquei, na frente da função flatten, basta eu colocar a função unique. Função
unique, ela pega intervalo, eu posso considerar aqui colunas exatamente uma vez, que são opcionais aqui, para ele verificar esses critérios e trazer somente um valor de cada. Então dou um Enter, veja que ele já eliminou. Só tem um lookseek, mesmo que na minha base de dados tenha 2. Se eu copiar o mesmo nome aqui de cima, veja que ele elimina aqui dentro. Vou dar um Ctrl Z e vou colocar aqui Silva novamente. Vou colocar aqui Silva. Veja que ele já puxa e assim já vai atualizando. Agora basta eu aplicar um menu drop-down nestas funções que eu apliquei aqui dentro. Então aqui na célula 5 eu venho em dados, lá embaixo em validação de dados. Aqui na validação de dados, no critério eu vou deixar a lista de um intervalo e clico aqui para selecionar um intervalo de dados. Agora basta eu selecionar. Eu posso selecionar um intervalo fixo ou até mesmo toda a coluna, caso não tenha critérios que eu não queira aqui embaixo. Então sempre que tiver aqui os dados que eu quero em uma única coluna, eu posso selecionar toda essa coluna. Dou um OK, posso rejeitar a entrada caso não esteja dentro desse intervalo e clico em salvar. Agora nesse menu drop-down eu vou ter todos os critérios que eu tenho na minha base de dados. Posso selecionar tanto o nome como o sobrenome. E poderia também ter aqui mais de um menu drop-down para selecionar algum sobrenome e algum nome para ele ir pesquisando, posteriormente aplicando uma função filter ou uma função query. Aí basta eu ocultar esta coluna que eu apliquei a função, que o usuário não vê essa coluna auxiliar do menu drop-down. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!